Olá, a graça e a paz de Cristo. Muito bem, nós vamos hoje concluir o capítulo 7 que nós começamos na semana passada. Mas antes vamos orar. Pai, obrigada pelas tuas preciosas e muito ricas promessas, por meio das quais nós nos tornamos participantes, coparticipantes da natureza divina de Cristo, escapando da corrupção das paixões do mundo, nos esforçando para acrescentar à nossa fé virtude, acrescentar a virtude conhecimento, acrescentar o conhecimento domínio próprio, acrescentar o domínio próprio a piedade, acrescentar a piedade fraternidade, acrescentar a fraternidade e o amor, para que possamos nos tornar em pessoas proativas, em pessoas frutíferas, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, então nós vamos concluir o capítulo 7, que tem como título: Não se pode viver além daquilo que se acredita. E aí a gente viu no início do capítulo, a gente pôde participar de uma avaliação de valor pessoal, onde a gente pôde dar nota de 1 a 5 a 8 categorias. E aí nós vimos que as emoções, principalmente a ira, a ansiedade e a depressão, elas assinalam para metas que podem ser obstruídas, metas incertas e metas impossíveis. E nós vimos que a reação àquelas pessoas que frustram as metas pode ser uma reação de controle e de manipulação, revelando a nossa insegurança, revelando o nosso medo de perder o controle da situação. E quando não se consegue controlar as pessoas, podemos ficar amarguradas e ressentidas, nos vitimizando e aí resignificando a carregar um fardo de uma meta impossível. E hoje nós vamos ver como podemos trocar as metas más por metas boas, né? E aí vem outra pergunta. Se Deus, ele tem uma meta para a nossa vida, essa meta pode ser obstruída, pode ser incerta, pode ser impossível de ser realizada? Eu creio que não. Porque a palavra de Deus, lá em Jó 42:1, diz o seguinte: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu creio que quando uma meta nasce no coração de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele faz gerar em nosso coração para que a gente possa se tornar cooperador com Deus nessa meta. O profeta Ezequiel, em Ezequiel 37, ele estava diante de um vale de ossos secos. E o Senhor pergunta para Ezequiel: Ezequiel, é possível que esses ossos secos tenham vida? E aí Ezequiel responde ao Senhor: Senhor, só tu sabes. E quando o Senhor levantou Neemias para Neemias ir restaurar os muros de Jerusalém, a meta de restaurar os muros em Jerusalém nasceu primeiro no coração de Deus. O Espírito Santo fez gerar, o Espírito de Deus fez gerar no coração de Neemias, e então Neemias tornou-se cooperador com Deus nessa meta. E Deus teve uma meta gigante para uma moça, para uma jovem chamada Maria. A meta para a virgem, para essa jovem virgem chamada Maria, era que ela concebesse um filho que seria o Salvador do mundo. E aí a jovem Maria perguntou para o anjo: como pode ser isso? E o anjo respondeu para Maria: porque para Deus nada é impossível. Maria entendeu a meta que o Senhor tinha para ela, e Maria tornou-se cooperadora com Deus na meta que iniciou em Deus. E ela disse assim para o Senhor: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. O apóstolo João vai dizer: eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra lá nos Filipenses iria completar.
né? E qual é a diferença entre meta e desejo? Meta piedosa, ela reflete ao propósito de Deus em nossas vidas. E a meta, ela não depende de pessoas, de acontecimentos ou de circunstâncias. Enquanto que o desejo piedoso, ele depende da cooperação de outros, ele depende de circunstâncias favoráveis, ele depende de sucessos, do sucesso de acontecimentos que a gente não pode controlar. Por isso, o nosso valor nunca, né, o nosso valor e o nosso êxito pessoal nunca pode ser baseado nos desejos, por mais que os desejos sejam justos, porque a gente não pode ter controle na realização deles, porque alguns podem ser obstruídos, incertos ou impossíveis. Pior ainda é quando um desejo ele se torna numa meta e que essa meta se frustra, onde a gente pode ficar irados, ansiosos ou depressivos por conta da frustração da meta. Se um desejo ficar apenas no desejo, e se esse desejo não se realizar, ficaremos desiludidos. E como a vida ela tá cheia de desilusão, todos nós já aprendemos a viver com as desilusões. É muito mais fácil enfrentar as desilusões por causa dos desejos não realizados do que a ira, do que a ansiedade e do que a depressão de metas baseadas em crenças erradas. Deus, nosso Pai, ele tem o desejo para os seus filhos. O desejo do nosso Pai é que os seus filhos não pequem. Lá na primeira carta de João 2:1, diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Esse é o desejo do nosso Pai, que os seus filhos não pequem. O desejo do nosso Pai é também que todos os seus filhos se arrependam quando pecam. Ainda que nem todos se arrependam. Mas Deus sempre tem metas genuínas, né? E essas metas não podem ser obstruídas. A vinda de Cristo para nos levar à glória do céu, para estarmos com Ele para todo sempre, é uma meta de Deus. E essa meta não é obstruída, nem incerta e nem impossível. Satanás lançado no abismo por toda a eternidade é uma meta certa. Quando a nossa meta as nossas metas e os nossos desejos se alinham às metas e aos desejos de Deus, a ira, a ansiedade e a depressão, elas podem ser banidas das nossas vidas. A nossa meta é que a gente se torne na pessoa que Deus quer que a gente seja. Na mãe e no pai que Deus quer que a gente seja. No homem e na mulher que Deus quer que a gente seja. No filho e na filha que Deus quer que a gente seja. No esposo e na esposa que Deus quer que a gente seja. Essa é uma meta fantástica. Porque essa meta se alinha à meta de Deus. Daí não é uma meta nem impossível e nem certa. E aí nós nos tornamos cooperadores com Deus na meta. As dificuldades, elas são excelentes oportunidades de transformação nas pessoas que o Senhor quer que sejamos. Por exemplo, uma crise familiar. Uma crise familiar é uma excelente oportunidade da mulher ser transformada na ajudadora compreensível que Deus a criou para que ela seja. Uma crise familiar também é uma excelente oportunidade para que o homem se transforme no companheiro amigo, que ame a sua esposa
como Cristo amou a igreja e por ela se doou. As metas piedosas centralizam no desenvolvimento do caráter. Transformar na pessoa que Deus quer que sejamos está ligado ao desenvolvimento do nosso caráter. Mas nós precisamos ter muito cuidado com as distrações, com as diversões, com as desilusões, com as provas, com as tentações, com os traumas, que eles podem aparecer pelo caminho para interromper o processo da nossa transformação na pessoa que Deus quer que sejamos. Todos os dias nós lutamos com os nossos opositores, que são o mundo, a carne e o diabo. E os nossos opositores, eles se opõem à nossa meta de transformação na pessoa que Deus quer que sejamos. Então, Paulo vai nos lembrar em relação às tribulações, né? Em relação a essas tribulações que a gente enfrenta, que as tribulações que a gente enfrenta são a maneira de a gente alcançar essa maturidade. Então, Paulo vai nos lembrar lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3. Ele vai dizer o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos, nos regozijamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, produz paciência, e essa perseverança e essa paciência vai produzir experiência, e essa experiência vai produzir esperança. E a esperança não traz confusão, não traz decepção, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que foi nos dado. A esperança, ela está associada ao caráter de Deus, e o caráter de Deus não muda, é imutável. Tiago também, ele vai nos encorajar de maneira semelhante como Paulo fez. Tiago 1, de 2 a 4, vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por tribulação, por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, e a perseverança pode ser completa, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem que lhe falte nada. Talvez, né, nós pensamos assim, né, que a nossa meta como cristãos fosse de escapar das tribulações. Mas o propósito de Deus para nós é a nossa maturidade em Cristo, é nos transformando na pessoa que Ele designou para nós sermos. E as tribulações, elas são o primeiro passo neste processo de transformação. Por isso, o desejo de Paulo é que nos regozijemos, é que nos gloriemos nas tribulações, porque elas produzem, as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, através das provas, são a porta de entrada para o caráter comprovado. Suponha que uma mulher que esteja passando por uma tribulação por conta que o seu marido abandonou, viesse pedir conselho. E aí dissesse assim, que ela tem uma meta e que essa meta é que o seu marido volte para casa. Essa meta não está correta, porque o próprio marido pode obstruir essa meta. Pode ser um desejo correto, mas poderá deixá-la desiludida conforme for a decisão do marido. E também não podemos alimentar essa meta dizendo para essa esposa que o seu marido vai voltar. Porque a gente pode estar investindo numa meta que pode ser obstruível. Numa meta que pode ser, e sendo obstruída, ela é possível de todas as emoções negativas que possam carregar
essa mulher, né? Que possam acompanhar essa mulher. Então, a gente pode dizer o seguinte: nós vamos trabalhar no desenvolvimento do seu caráter, orientando essa mulher a atravessar a crise. E aí, orientá-la a atravessar a crise, isso está ligado à perseverança, para que ela se torne na pessoa que Deus quer que ela seja. Caráter comprovado. E se antes da crise ela não era a esposa que deveria ser, ela está diante de uma grande oportunidade para crescer, né? Para se tornar a pessoa, a esposa que Deus quer que ela seja. E sair dessa crise uma pessoa muito melhor do que era antes. E aí surge a esperança. Quando assumirmos um compromisso de perseverança e de desenvolvimento do caráter em um relacionamento em crise, seja esse relacionamento conjugal, entre amigos ou no trabalho, não apenas nós teremos a oportunidade de sermos transformados em pessoas melhores, como também o processo nos dará a chance de conquistarmos o nosso cônjuge, se for uma crise conjugal, ou o nosso amigo, ou o nosso companheiro de trabalho. Pois o nosso empenho será em nós mesmos. É um empenho assumido com a nossa transformação, nos tornando pessoas que Deus quer que nos tornemos dentro desse relacionamento. E assim teremos e assim nós não teremos tempo para querer mudar a outra pessoa, porque nós estamos investindo em nós mesmos. E se a nossa responsabilidade for de apenas 5 ou 10% na crise, nós teremos a mesma postura, o mesmo empenho assumido de trabalhar na nossa transformação. E pode ser que a nossa transformação ela seja exatamente o que a outra pessoa necessita, para que ela também seja transformada e assim restabelecer o relacionamento. Talvez o maior benefício das provas e das tribulações das nossas vidas seja a revelação de metas erradas. Durante o tempo de pressão, durante o tempo de tribulação ou de prova, é que as emoções, elas levantam a bandeira da precaução, nos mostrando que as nossas metas podem ser obstruídas, incertas ou inseguras. Inseguras e ainda impossíveis, porque elas estão baseadas em nossos desejos, em vez de estar baseada no propósito de Deus que revela um caráter comprovado. Muitas vezes estamos querendo resolver nossos problemas trocando de pessoas ou trocando de lugar. A nossa tendência é buscar soluções fáceis, soluções rápidas, como nós vimos lá atrás no capítulo 3, né? Buscar essas soluções fáceis e rápidas para os problemas que são difíceis, não querendo viver o processo. E aí a gente busca atalhos, mas o propósito de Deus é que perseveremos e que crescemos. Será que existe um jeito mais fácil de nos transformarmos nas pessoas que Deus quer sem sofrermos tribulações? Provavelmente não, mas certamente as tribulações, elas nos levarão, elas nos aproximarão, nos trarão para mais próximos de Deus. E de vez em quando, nós necessitamos de experiências alentadoras, de experiências, né, que nos leve lá para o cume da montanha. Mas a terra fértil
de crescimento, a terra fértil de crescimento sempre é o vale das tribulações e não no cume. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele termina uma admoestação que ele está fazendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, a admoestação que ele está fazendo a Timóteo, ele termina da seguinte maneira: a finalidade dessa admoestação é o amor. E se a gente também tiver como finalidade para as nossas metas, se a finalidade das nossas metas também for o amor, que é o fruto do Espírito, nós vamos colher amor e alegria ao invés de depressão. Nós vamos colher paz ao invés de ansiedade. Nós vamos colher paciência ao invés da ira. Que o Senhor continue nos abençoando nesse processo de transformação pela renovação da nossa mente. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula. Que o Senhor continue nos orientando para que a gente seja transformados na pessoa que o Senhor quer que a gente seja. Em nome de Jesus, amém.